Então, naquela. Nani, baixa um pouco teu som aí. Na outra aula, a gente viu, tava vendo esse verso aqui, né? Que falou o quê? Tani, Sarvani, Samyamya, Yukta, Asita, Matpará, que era controlando, né? Todos esses, né? Sentidos, né? O yogi, ele pode sentar, tendo a mim como o mais alto, né? Devotado a mim. E aí ficou faltando aqui. Então, assim, pode sentar devotado a mim, e aqui ele fala, né? Yasya Indriani. A mais I no Sandi fica I. Então, Yasya Indriani. Então, pode sentar devotado a mim. E aí, o que acontece? Indriani seria o próximo caso aqui, porque aqui Indriani pode ser nominativo ou acusativo. Aqui é genitivo. E aqui é locativo. Então tem que começar primeiro pelo quem? Pelo próximo caso, pelo primeiro caso, né? Ou o segundo caso, que aqui é o nominativo, né? Então, Indria é sentido. Indriane são o quê? Os sentidos. E aí, os sentidos, Vache e Yasya. Só vamos colocar aqui uma coisa rapidão, que eu fiquei na dúvida qual que vem primeiro. Genitivo. Então, primeiro vem o genitivo e depois o locativo. Então, Yasya. Yasya é o quê? Genitivo singular de Yad. Yad quer dizer aquele, né? Vou botar aqui direto. Yad. Yad. Então, aquele, né? Aquele que, só para Yasya. Ele vai dizer genitivo singular neutro masculino de Yad. Genitivo singular masculino, genitivo singular neutro de Yad. Yad é aquele, né? Yasya, daquele. Os sentidos daquele quem? Desse cara aqui, ó. O Yukta, o Matpara. O Yogi, que é devotado a mim. Inclusive, esse composto nominal aqui, ó, ele é chamado de Aluk Samas, porque tem uma palavra que é declinada. É uma palavra declinada antes do começo do composto, né? Então, Matpara. Então, os sentidos daquele, Yasya. Aonde? Vashi. Vashi é isso aqui, ó. É raiz Vash mais o sufixo nominal primário a mais boa noite, Giovanni, mais, né, ou troca, né, pela marca do locativo singular masculino. Então, Vash, se a gente for pegar aqui a raiz, né, que a raiz verbal é Vash, Vash quer dizer o quê? Controlar, né? Comandar. Se eu coloco esse sufixo nominal aqui, ele vai dizer o quê? De Vash, controlar, Vasha, controle, tá? Então é um controle, um domínio. Quando eu falo Vache, eu estou dizendo que ele é o quê? Que ele é um locativo singular masculino de Vasha. Então, aqui, ó, locativo singular masculino de Vasha. Não pode ser dual, porque dual não tem nada a ver aqui. Então, isso aqui de cara eu descarto, tá? E também não pode ser nominativo. Então, não cabe no contexto. Então, vai ser o quê? Locativo singular masculino. Então, se Vash é controlar e Vasha é controle, Vache é o quê? No controle. Tá? No controle. Então, os sentidos daquele Yukta Matpara
no controle, né? Ri, né? Certamente. E aquela, de novo, aquela frase que fica se repetindo já não sei quantos versos aí, tu vê que aqui tem o mesmo caso, né? É, nominativo singular feminino, aqui também nominativo singular feminino, o que significa que essa palavra aqui está sendo adjetivada por essa, né? Então, para ganhar a inteligência, para tristitar é firme, né? No mesmo caso. Então, os sentidos daquele no controle, certamente. Aí ele vai dizer a inteligência, para ganhar firme, tácia desse yogi. Eu poderia colocar aqui, ó, para ficar mais no. Essa é a inteligência firme desse yogi. Esses dois versos aí agora, eles são bem importantes, porque muita gente chama, né, a escadaria para o inferno. É uma escadaria para o inferno mesmo. O que é o Karma Yogi, né? O Karma Yogi, antes de tudo, ele é um observador. Observador de quê? Da própria mente. De como a mente dele reage a diferentes situações, né? E pelo fato dele observar, ele se desidentifica. No que ele se desidentifica, ele cria uma distância. A partir dessa distância entre sujeito e objeto, ou seja, aquele que vê e aquilo que é visto, ele consegue exercer um certo domínio sobre as reações da mente, tá? Então, quanto mais antecipadamente você vê movimentos na sua mente que podem desencadear lá na frente uma ação destrutiva, quanto mais cedo você vê, mais força você vai ter para comandar a sua mente para uma nova direção. Então, você já passou por muita coisa, já viu muita coisa, já sabe que tem coisas que não valem a pena, e quando vem aquele impulso de você percorrer aquele caminho novamente, você chega para tua mente e fala assim, pô, você já viu esse filme, você já sabe como ele termina, você não gostou, tu vai querer ver isso de novo? Não. Então você consegue dar um direcionamento para sua mente. Mas quando isso não acontece, existe ali uma identificação do sujeito com os próprios desejos que fica se amalgamando com os objetos. E é o que acontece aqui, tá? Então isso aqui é a escadaria para o inferno. O cara vai viver no inferno quando ele faz um negócio desse aqui, ó. Então fica assim, ó. Jayato Vishayam Pumsa Sangaste Shupajayate Sangat Samjayate Kama Kama Krudho Bijayate. Então vamos só separar aqui. Às vezes você não consegue conter a sua mente de uma reação, mas ainda assim você é consciente daquela reação. Você não é a reação, você vê a sua mente reagir, mas você não tem controle sobre ela, né? Já é um começo. Aqui no caso, não. O que Krishna fala aqui? Dhyayato Vishayam Pumsa. Dhyayato é Dhyayatas. Dhyayatas, ele é assim. Dhya e Dhya mais semivogal de equilíbrio Y mais marca do presente, do particípio presente ativo, mais a marca do genitivo singular masculino. Então vamos só colocar aqui, ó, Dhyan. Dhyan quer dizer o quê? Meditar. Tá? E faz a palavra dhyana, meditação. Tá? Esse NA aqui, ele é um sufixo nominal primário. Então, dhya quer dizer meditar, dhyana, meditação. Então, essa aqui é a marca do presente, do particípio presente ativo.
como é que funciona isso? Ele é como se fosse um presente, né? Só que, vamos botar assim, ó, yat, como no verso anterior, né? Se esforçar. Aí você bota yat, yatat, aqui, ó, é o quê? Aquele que se esforça, tá? Aí, se eu colocar a marca do particípio, ou marca do genitivo singular, yatatas, daquele que se esforça, tá? Então, aqui, ficou dessa maneira aqui, ó. O Y aqui, ele é uma semivogal de equilíbrio, porque não ficaria uma sonoridade legal aqui, né? Não daria ao entender que era o participio presente, que era o presente participial, né? Então, adicionou aqui o semivogal Y. Então, diayat, se eu colocar no, seria, colocar aqui, ó, index, diayat, vou botar diayatas, né? E aí ele vai encontrar. Da outra vez eu apanhei. Jayatas. Participe. Vai dizer que não vai encontrar. Então é isso, ó. O que ele está falando aqui, ó? A raiz é dia, meditar, tá? E aí, com o particípio presente, tá? Vai ficar jayat, ou seja, o Y, que é a semivogal de equilíbrio, mais a marca do presente participial, tá? Então ficou jayat. E aí, o que eu vou fazer? Vou adicionar a desinência de caso. Qual é aqui, ó? Vai ser o quê? Genitivo, singular, neutro, acusativo, tal, plural, genitivo singular masculino, entendeu? Então é assim que é formado esse verbo. Então, dia quer dizer meditar, diayat, aquele que medita, diayatas, genitivo singular masculino dessa palavra aqui, que é, vamos ver se ele acha aqui, diayat, acho. Que é isso aí, ó, meditando, pensando, imaginando, tal. Então, diayatás, daquele que medita, tá? É, daquele que medita. Aí tem outra palavra que está no genitivo, né? Pensar está no genitivo singular. Não é nominativo, né? Porque essa palavra, na verdade, essa palavra é uns, que é uma palavra para pessoa, né? Um ser humano, tá? Quando eu falo pensar, quer dizer o quê? Do ser humano, da pessoa, né? Do homem. Vou colocar aqui, ó, grammar, aliás, index. Quando esse M com ponto em cima é o anusvara, né? Anusvara, o som depois, né? Então, como é que eu falaria essa palavra? Pum, a boca fecha. Sar. E como ele é representado? Como um M maiúsculo. O visarga, que é o H com ponto embaixo, que faz som de R, ele é o H maiúsculo. Coloco aqui, e ele vai dizer para mim, ó, genitivo singular masculino de puns, ou seja, aquele, o homem que medita, né? Do homem que medita, vai ficar melhor. Do homem que medita, tá? Dhyatas punsar. Do homem que medita. Ou que contempla, né? Muita gente usa a palavra contemple. Contempla. Quem vai contemplar, contempla alguma coisa. Essa coisa que é contemplada é o segundo caso, acusativo. Quem é que está no acusativo aí? Acusativo plural masculino de Vishaya. Vishaya é objeto do sentido. Qual é o objeto do sentido? Qual é o objeto do olho? É cor e forma.
Qual é o objeto do ouvido? É som. Qual é o objeto da pele? É textura e temperatura. Qual é o objeto do sentido do. Qual é o objeto da língua? É gosto, né? E qual é o objeto do nariz? É cheiro. Então, Vishaya é o quê? Um objeto do sentido. Vishayam, como está ali, ele é o acusativo plural. Acusativo plural masculino de Vishaya. Ops. Vishaya. Oh, botei pronome substantivo. Então, acusativo plural masculino. Ou seja, do homem que medita. No português ficaria como, né? Nos objetos. No sânscrito não é nos, é os. Do homem que medita os objetos. Só que eu vou botar um N aqui, ó. Mas só para você entender que não é locativo. No português seria um locativo, mas no sânscrito não é locativo. O acusativo ele é o objeto da ação. Qual é a ação? A ação é meditar. Então, quem vai meditar em quê? Vai poder colocar sobre os objetos. Então, do homem que medita nos objetos, aí, beleza. Texto, ops, texto upajayate. Aí, por que a gente vai fazer? Localizar o verbo. O verbo está aqui. Upajayate, e seria o prefixo upa, mais raiz jam, tá? Mais a marca do quê? Terceira pessoa do singular da voz média, né? Voz ativa, a ação que o sujeito faz para o outro. Voz média, a ação que o sujeito faz para si mesmo. Então, upajam, jam quer dizer nascer, né? Gerar. Upa quer dizer, acho que é para baixo, né? Jam, né? Aqui, ó. Jam, gerar, né? Produzir, criar, causar. Ser nascido, a causa de ser nascido. Eu vou colocar o prefixo upa. Upajam, que falam o quê? Ser produzido ou originado. Tá? Então, upajam. Terceira pessoa do singular, na voz média, então vou botar aqui, ó. Vou botar aqui surge, né? Surge. Surge que aí achou o verbo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que amarrar ao nominativo, primeiro caso. Quem está no primeiro caso aqui, ó, sanga. O S aí é a mesma coisa que o visarga, tá? Sanga. Então, sanga é o quê? Vou botar aqui embaixo. É da raiz gan, ou ga, né? Que quer dizer ir, mais o quê? O prefixo san, que quer dizer ir junto. Às vezes escreve com N gutural. Vamos colocar dos dois tipos aqui, ó. Ga. Na verdade é gan, né? Gam. Gam quer dizer ir. Que ir, né? Botar com o prefixo aqui, sangam, ir junto, né? Ir junto. Só que ele vai fazer um substantivo. Então, sanga tem assim, com a nusvar aqui, tá vendo? Indo junto. Também tem assim, ó.
Esse N com ponto em cima, ele é um N gutural. Vou só colocar aqui para vocês verem. Ó, o N gutural. Qual é o som que ele faz? Ângulo, tá? Ângulo, como em ângulo. Às vezes ele é representado com a vogal depois, como nã. Só que ele não faz, para ele fazer som de gutural aqui, a vogal tem que vir antes dele. Anga, sanga, ângulo. Aí você bota a mão na garganta que você vai sentir aqui na região gutural uma trepidação, que é o ponto de articulação predominante, tá? Então, sanga, vou botar aqui com ele. Que é outra palavra para quê? Para apego, tá? Associação, intercurso com, uma adicção, né? Uma devoção, uma propensão a, tá? Uma afeição, um desejo, tá? Então, sanga é uma palavra para apego. Então, surge o quê? Surge o apego. Surge o apego. E ele coloca aqui texto. Texto é o quê? É locativo, plural, neutro de tuds. Tuds quer dizer isso, texto quer dizer nesses. Vou botar aqui. Texto. Pronome, né? Locativo, plural masculino, locativo, plural neutro de tuds. Então, surge o apego nesses. Tuds quer dizer isso, e texto quer dizer niços, né? Mas não é botar nesses, né? Nesses. Nesses o quê? Ó, quem é que está no contexto aqui? Nesses objetos dos sentidos. É o que está aqui, ó. Nesses objetos. Quando aqui é o primeiro passo para a desgraça. Porque o troço passa na tua frente, tu olhou uma vez, beleza. Olhou duas, três, quatro, tu já está contemplando. Nisso que você está contemplando, vai aparecer o quê? Vai crescer dentro de você um apego nesses. Agora, esses objetos não precisam estar mais na tua frente. Eles já moram na sua cabeça. Aonde você for, eles vão com você. Então, a partir disso, a sua inteligência imaginativa vai elaborar mil e uma formas de poder desfrutar daquele troço, tá? E a partir disso aí, ele vai dizer, ó, Sanga Upadhyayate. Então, cresce o apego nesses. Então, aquela ideia, vaga ideia, já começa a tomar força. É como se você fosse pegar a onda, você vê a onda só uma marolinha. Você não faz nada, a onda começa a ganhar força, começa a ganhar volume, altura, daqui a pouco ela está quebrando na sua cabeça. Aí ele vai dizer, Sangat Samjayate Kama. Aí é a mesma coisa, né? Vamos atrás do verbo. É o mesmo tá aqui, ó. Aqui ele falou Upadhyayate, aqui ele está falando Sanjayate, tá? Sanjayate é a mesma coisa, né? Raiz Jan, de nascer, de produzir, de gerar, mais a marca do terceira pessoa do singular, da voz média, tá? E quer dizer o quê? Vamos botar aqui, né? Opa, Jan, a gente viu, produzir, né? Causar, né? Gerar, produzir, mesma coisa. Agora ele está usando o prefixo san. San já ia ter. San jam. Que é a mesma coisa. Né? Ser nascido, né? Para ser nascido ou produzido junto com. Né? Para ser nascido de. Então, surgiu o apego nesses objetos. Sangat Sanjayate Kama. Surge, achei o verbo, agora eu vou atrás de quem? A mesma coisa, nominativo. Quem está no nominativo agora? Cama. Tá? Surge o
Desejo. Kama quer dizer desejo. E aí, sanga, olha só, hein? O sanga, que aqui estava como nominativo, agora ele aparece aqui como ablativo. Se eu coloco assim, ó, locar, eu sei, loca quer dizer local, planeta, mundo, né? E aqui seria um nominativo, né? Nominativo. Então, tipo assim, o mundo nasce hoje. Então, é o mundo que tá fazendo a ação de nascer, tá? Que seria, no caso, até em voz média, que é a ação para si mesmo. Então, louca seria o nominativo. Aí, assim, a destruição alcança o mundo. Então, aqui é o mundo que está sofrendo a ação. Então, como ficaria aqui? Seria loucam, tá? Acusativo, tá? E botar aqui, ó, pelo mundo o homem se corrompe. Aqui, pelo mundo, ficaria como? Loquena. Instrumental. Qual é o instrumento de corrupção? De que meio, como, de que forma, por qual meio ele se corrompe? Pelo mundo. Qual é o instrumento de corrupção? Mundo. Qual é o caso dele? Instrumental. Loquena, tá? Aí, assim, do mundo, tudo surge. Aí a gente já sabe, né? Aqui seria o verbo, aqui seria o acusativo, e aqui seria o ablativo. Ou seja, o ablativo, ele dá a ideia de quê? A partir de, desde, tá? Então, em sânscrito ficaria o quê? Lokats sarva bhavati. Lokats sarva bhavati. Sarvou bhavati, né? Com Sandy. Então, o que ele está falando aqui? Sangat, a gente já sabe. Então, ó, surge o desejo a partir, marca do ativo, do apego. Surge o desejo a partir do apego. Nota bem, hein? Ninguém pode chegar e falar assim, ai, não sei o que me deu na cabeça que eu fiz isso. Não, tu sabe sim. Porque a confusão, ela não vem do nada. Ela parte de um lugar. E ela vai crescendo, tomando conta de você, e você está permitindo isso. Então, assim, o desejo veio do nada. Não, mentira. O desejo veio de uma contemplação. Aí você ficou contemplando demais, tua mente carimbou, deu ok ali, avalizou, né, endossou, e a partir disso, o Upadhyayate Sangha. Nasce, então, o apego nesses objetos. Quando nasce o apego, aí o que vai acontecer? Nasce o desejo a partir do apego. Nasce o desejo a partir do apego. Se eu aqui nessa etapa aqui, eu já ressignifico essa contemplação meramente sensorial, sem nenhum ganho além disso, né, que vai até me gerar prejuízo, eu já consigo aqui fazer essa ressignificação, né? Isso aí é encrenca. Isso é encrenca. Já vi esse filme, não preciso ver de novo. Quantas vezes eu preciso escorregar na casca de banana para cair? Para saber quantas vezes eu preciso botar o pé na casca de banana para saber que eu vou escorregar e cair, ou botar o dedo na tomada para saber que eu vou tomar choque, né? Então, ó, o desejo nasce do apego. Aí ele vai falar como é a escadinha, né? Kama krudho vijayate. Aí ele diz, localiza o verbo,
Bidjayate é a Bidjayate cruda. Já sabe, então, que aqui é o nominativo, né? Aqui é o verbo. Abijam mais T. Terceira pessoa do singular, da voz média, do presente do indicativo, da raiz jan com o prefixo ab. Então, vou colocar aqui, era Upajam, Sanjam, agora ele está falando Abidjan. Abidjan. Que é a mesma coisa. É ser produzido, reproduzido. Ser nascido ou produzido. Tá? Surge. Então, Abidjayate surge. Surge quem? Aí, nominativo. Surge cruda. Cruda é o quê? Ira. Surge. A ira surge. E aqui você vê, ó, o desejo que era o nominativo passou a ser o ablativo. O ablativo é o quê? A partir de, desde. Então a ira surge a partir do desejo. Ah, como é que o desejo vai gerar a ira? Experimenta se apaixonar e experimenta tu querer muito uma coisa e alguém vai lá e toma de você. Da mesma forma que é o desejo, é a ira. E Krishna fala, né? Na outra aula eu falei, no capítulo 3 lá, a Arjuna perguntou, que força é essa que me compele a fazer uma coisa mesmo contra a vontade? Aí Krishna falou, Kama Esha Krodha Esha. Esse é o desejo, essa é a ira. Nasce do modo da paixão, aí depois ele fala, Mahashana, é o grande devorador. Mahapapma, é o grande fazedor de má ação, né? Papa. E aí ele fala, Vidi enam iha vairinam. Conheça enam, esse como o quê? Nesse mundo, iha vairinam, como o inimigo. O inimigo. Então, a ira surge a partir do desejo. Beleza. Esse foi a primeira parte aí. Meio caminho para o inferno. Aí vai. Krodhat bhavati sammoha, sammohat smrti vibrama, smrti bhramshat buddhinasho, buddhinashat pranashyati. Aí termina. Krodhat, aí vamos lá. Separar aqui. Mesma coisa sempre, né? Vai atrás do verbo, depois nominativo, depois o próximo caso. Ah, não tem acusativo. Ah, então instrumental. Não tem instrumental. Aí você vai no próximo caso. Então, bhavati é o verbo. Bhavati é o quê? É raiz bhu, tá? Ele é da primeira classe. Aí, eu não vou nem botar aqui agora, mas ele sofre aquelas mutações lá de guna, né? E ele de bhu, ele fica bhava. E depois você adiciona a desinência de pessoa, né? Ti, tá? Então, raiz bu, presente do indicativo, terceira pessoa do singular, da voz ativa, né? Ti não é mais te. E é o quê? Ser, estar, é, você está, né? Bu. Ó, classe um, se tornar, né? Ser. Então, botar aqui, surge, tá? Ou é, tá? Presente do indicativo.
Então surge o quê? Surge Sam, ó, nominativo, né? Marca do nominativo. Morra quer dizer ilusão. Samorra, vou botar aqui. Samorra. É ilusão também, né? É uma confusão, uma insensibilidade, uma falta de consciência. Porque a verdade é isso mesmo, né? Porque quantas pessoas aí não perdem os valores, né? Por causa de muitos objetos dos sentidos, né? Ou pessoas dos sentidos. Né? O mundo, dizem que o mundo é movido pelo poder e pelo sexo. Então surge o quê? A confusão, tá? A ilusão, tá? Surge a confusão, né? Confusão. A ilusão, né? Vou botar a ilusão da mente. Surge a ilusão da mente, tá? Surge a ilusão da mente. Crodar, que era o sujeito, agora passou a ser o ablativo. Ficou crodade por causa do Sandy, tá? Mas é crodades. Então surge a ilusão da mente a partir da ira. Tem um canal tem vários canais no YouTube aí que eles passam julgamentos, né? E o que mais tem é gente arrependida, porque nesse momento elas cometeram o crime nesse momento aqui, né? E não tinha mais volta. Agora pegou 30 anos de cadeia, 20 anos de cadeia, entendeu? Depois bota lá assim no YouTube, né? Todos de pé. Aí você vai ver o caminho da miséria. Surge a ilusão da mente, botar a partir da ira. A ira é um descontrole. Aí ele vai dizer Samohat Smrti Vibramah. Aí aqui já não tem verbo. Então aqui a gente depreende aqui no meiozinho aqui, ó, um verbo de ligação, tá? Smrti é essa raiz aqui, smr, quer dizer lembrar. Smr, lembrar. Smrti forma o substantivo lembrança ou memória, tá? Memória. É um composto nominal, Smrti Vibramah. Vibramah Vibrama, que é o quê? É uma agitação, uma perturbação, um distúrbio, uma confusão. Sabe quando você não pensa direito, você fica cego, aí a pessoa fala, no momento eu não pensei. É Vibrama. E a palavra é Smrti, Vibrama. É confusão de manas, confusão da mente, tá? Deixa eu ver se aparece aqui, da memória, da memória, o significado na Bhagavad Gita. Vibram, essa é a raiz com o prefixo. Bram, acho que é agitar, né? Ramble. Mover de uma forma instável. Vou botar aqui vibram com prefixo vi. Ó, cair, ó, cair em desordem ou confusão. E aqui seria o substantivo. Vibrando. É confusão, tá? Agitação e tal. Então, aí vou botar aqui, ó, a confusão da memória, Smrti Vibrama, não tem verbo. Eu vou botar aqui, ó. Surge. Estou seguindo a lógica. Surge o quê? Samohat da ilusão. Ilusão.
tá? A ilusão. Aí ele vai dizer, Smrti Brahmshat Buddhinashu. De novo, não tem verbo, mas a gente tem um nominativo aqui, Buddhinasha, e aquele que era nominativo, agora passou a ser ablativo. Que na verdade é. Então, Buddhi é a inteligência. A inteligência. Buddhinasha, Nasha é. Vamos quebrar aqui. Vou botar aqui, né? O Nasha, né? Vou quebrar. É da raiz Nash, mais substantivo. Depois, o sufixo nominal primário a, mais a marca do nominativo singular. Tá? Nash quer dizer destruir. É Nash. Nash. É porque ele vai sofrer um guna, vai aumentar ali a raiz. Mas é isso aqui, ó. Nash. Da classe 4, que quer dizer o quê? Se perder, né? Perecer, desaparecer, ir, né? Ir embora, se vira nada, né? Ser frustrado ou mal sucedido. Ser causa de perda ou desaparecimento. Então, Nash quer dizer o quê? Perder, né? Desaparecer. E forma a palavra. Ops. Nasha. Ah, já sei, ó. Só colocar aqui um negócio. Sufixo nominal secundário. O que vai acontecer? Forma verde. Só confirmando aqui o negócio. Ah, tá. É isso aí mesmo. A palavra é nas. Tá? Nas. Quando ela vai formar o substantivo, nas quer dizer se perder, nasha quer dizer perdição, né? Nasha, perdição. Mas para ela formar essa palavra aí, ela tá assim. E o que vai acontecer é que a vogal medial, né, a vogal do meio, ela vai sofrer verde. Então o A, ele vira longo. Então aqui ficou A longo. E depois se adiciona o sufixo nominal secundário. Porque somente nos sufixos nominais secundários é que a raiz vai sofrer verde. E tá aqui, ó. É isso mesmo, ó. Forma adjetivos, principalmente com a inicial verde, expressando o senso de relação ou conexão com a palavra primitiva. É isso aí. Então, na verdade, o Nash aqui, ele se só tornou longo para fazer o substantivo porque ele recebeu um sufixo nominal secundário. Então, nesse caso, essa vogal medial ela sofre verde, que é um fortalecimento da raiz. Porque, na verdade, esse verbo aí, vou botar aqui. Se eu botar. Tipo assim, que se eu quero dizer, eu destruo, eu boto na chame. Tá vendo? Então, aí, primeira pessoa do singular, da voz ativa, da classe 4, presente indicativo, da raiz nash. Na chame, eu destruo. Na chame loucam, destruo o mundo. Então, aí é assim que formou essa palavra aqui. Então, Budinasha, Nasha quer dizer uma destruição, né? Uma perda. Budinasha, o quê? A perda da inteligência. Ops, fiz besteira aqui. Budinasha. Não vai encontrar. Não existe esse composto no dicionário. Budinash. Budinasha. Não encontra. Mas ele é o quê? Você lê de trás para frente, seria o quê? A perdição da inteligência. Tá aqui, ó.
a budinasha, né? A perda da inteligência. No composto nominal, você lê da última palavra para o começo, somente a última palavra é declinada, as demais não são. Então, a perda da inteligência ocorre a partir de quê? Não está aí, né? Vou só seguir a lógica. Ocorre, né? Aí, ablativo singular masculino de Smriti Bramsha vai ficar Smriti Bramshat. Ocorre a partir da confusão da memória. Porque a confusão da memória aqui, ela leva à perdição da inteligência, por quê? Porque como que a inteligência funciona sem memória? Ela precisa ter um conhecimento prévio para poder analisar as coisas e tomar uma decisão. Se ela não tem conhecimento nenhum, não tem acesso mais às memórias, como é que ela vai ter inteligência? Não tem inteligência, não funciona. Então a inteligência é perdida. Aí ele vai dizer, o dinashat, aí ó, ablativo. Como é que ele vem descendo, descendo? E ele usa a mesma raiz aqui, ó, nas, aqui também, nas, só que com prefixo. Então, pranashyati, não tem mais nominativo, agora ele pegou o verbo. Então, pranashyati, a gente já sabe, é prefixo pra, mais, a raiz verbal nas, mais, como é um verbo de quarta classe, ele vai ser adicionado a semivogal Y, aqui, ó, quarta classe. Cadê? Ops. Verbo de quarta classe. Tá vendo? Chama de class, né? Ia. O sinal da classe é ia. Ele é adicionado à raiz não modificada. Então, a raiz não sofre gun nem verde. Então, se a raiz é nash, eu adiciono o que a ele? O y, né? Mais aquela vogal A, mais a desinência, né? Ti. Pranashyati. Então, na Shyati, ele destrói. Na Shyami, eu destruo. Na Shyasi, você destrói. Então, Pranash. Cadê? Pranash. Tirar o. Ó, classe 4. Perecer, né? Terceira pessoa do singular, ele. Então, ele perece, tá? Ele perece. Quem perece, né? Perece por ele mesmo, aqui poderia ser voz média, né? Porque é ele que está, a ação que está ocorrendo para o próprio sujeito, poderia ser para Pranashyati, mas está Pranashyati mesmo. Então, ele perece, aí, ó, não tem acusativo, não tem locativo, vai direto para o próximo caso, né, que está presente aí, que é o que? O ablativo. Então, ele perece a partir da perda da inteligência. Perdeu a inteligência, você é um bichinho. Você é só um animalzinho reagindo, não tem mais nada. Então, daquela pessoa que medita, pois, né, nos objetos, surge o apego nesses. O desejo surge a partir do apego. A ira surge, né, a partir do desejo. A ilusão surge a partir da ira. A confusão da memória a partir da ilusão. E a perda da inteligência a partir da confusão da memória.
da perda da inteligência, ele é destruído. Ele perece. Tudo poderia ser diferente se ele estivesse prestando atenção aqui. É aqui, quanto mais cedo você tiver aqui, ó, eu vi os objetos. Ver objeto é inevitável. Agora, carregar eles dentro de você é opcional. Aí ele vai falar. Raga dvesha vimuktestu vishayanindriyaischaram atma vashair videyatma prasadamadigapchati. Ó, o que a gente tem aqui? Vou começar por aqui. Nem vai dar, né? Vamos separar, deixa ela parar. Mas tá tudo ligado aí. Essa aqui vai ser a última coisa que vai traduzir. O que a gente tem? Primeiro vamos achar o verbo. O verbo está aqui. Que verbo é esse aí? Esse verbo é esse aqui. É raiz char mais presente participial, né? Charats. Só que ele sofreu uma modificação para ele ficar como nominativo, singular, masculino. Então, char quer dizer mover. Char quer dizer mover. Charati, charame, eu movo. Charasi, você se move. Tá vendo aqui? Mover e tal. Então, charão, vamos colocar ali, ele na verdade ele é charats, né? Ele é charats. Só que ele ficou com a marca do nominativo singular masculino e ficou charão. Aí vamos botar só pra gente ver. Charão. Particípio. Aqui ele tá falando, ó, nominativo singular masculino. Beleza. A raiz é chara. Ele tá no particípio presente, na voz ativa, da classe 1. E aí, por ele estar no participio presente, de char, ele ficou charat. Só para você ver, particípios. Particípio presente ativo. Descreve uma ação em andamento no presente. É como se fosse o presente do indicativo. E aí, como é que ele fica? Às vezes ele fica antes, às vezes ele fica at, às vezes ele fica vão. Tá? Então, a gente já sabe. Charão é o quê? Aquele que se move. Tá? Aquele que se move. Esse é o verbo. Aí, a gente acha o que agora? O acusativo. Aqui que é esse participio presente que ele faz, né? Ele bota com a marca declinativa aí, ele colocou aqui o sujeito junto com o verbo. Então, aquele que se move. Aquele que se move. Aí acha direto o acusativo, o acusativo, né? O que a gente tem aqui? O acusativo plural. Vishaya, objetos dos sentidos. Objeto do sentido. Vishayam, objetos dos sentidos. Aquele que se move, né? Não tem aí no verbo, mas eu tenho que colocar para poder ficar mais compreensível, né? Em direção aos. Não tem no verso. Em direção aos Vishayam, objetos dos sentidos. Na verdade, está aqui o nominativo, ó, Vidhei Atman. Vidhei Atma, Vidhei Atman. Vidhei Atman é o nominativo singular. Vidhei Atman é a palavra normal. Quer dizer, tendo a alma bem, né, subjugada ou controlada. É aquele que, na verdade, tem a mente controlada. Vidhei Atman. Então, aquele que se move,
Vou botar aqui. De mente controlada. Vidhyatma. Aquele que se move em direção a Vishayam, os objetos dos sentidos. Aí o que sobrou? Tu botou um tu aqui, que é indeclinável, né? Mas, né? Tu, ele vai ser sempre tu, não sofre marca declinativa. Ah, tá vendo? É indeclinável. Mas, de mente controlada, aquele que se move em direção aos objetos sentidos. Beleza. O que sobrou? Sobrou aqui, ó. Vimuktei Indriei. Tudo no mesmo caso. Baixei. Mesmo caso. Por que muda? Por causa do sangue. Então, aqui, ó. Raga Dvesha Vimukteis Indrieis Atma Vashei. Aquele que se move em direção aos objetos que se move em direção aos objetos dos sentidos, indrieis. Como é que é isso? Vou botar, ó, usar a palavra mukta. Vou botar aqui primeiro, né? Vimukta. Vimukta. Ele é o quê? É prefixo vi, mais raiz muk, quer dizer liberar, mais a marca do particípio passado, mais aí a marca do instrumental plural. Vamos só botar aqui. E aqui também, ó, instrumental plural, instrumental plural. O instrumental, ele dá a ideia de instrumento, né? Pela, loquena, pelo mundo, ou com o mundo. É com ou pelo. Então, mukta, ó, instrumental. Muktena, para singular. Muktabhyam, para dual. E para plural, a gente tem muktei, que é o que está lá, e muktebir. Por que ele usou isso aqui? Por causa das sílabas. Eu não poderia utilizar esse aqui porque daria uma sílaba a mais. Mukteir tem 2 sílabas. Muktebir tem 3. Se eu usar essa opção aqui, eu estou criando uma nona sílaba lá. Então, o que ele fez? Vou usar essa aqui. Então, pelos liberados, né? Então, quem está liberado? Ó, pensa, tudo no mesmo caso. Mais de mente controlada, aquele que se move em direção aos objetos dos sentidos, indrieis, com os sentidos. Porque o locativo, ele é com ou pelo, através, né? Então, com os sentidos. Os sentidos o quê? Nota que os sentidos aqui estão no mesmo caso que aqui. Com os sentidos liberados do apego, ou liberados da aversão, né, do eixa, e raga, do apego com os sentidos, instrumental plural, combinando o caso, liberados da aversão, dvesha e apego, tá? Aí ele vai dizer Atma Vashei, ó, vou botar aqui, ó, Vash quer dizer controlar, mais sufixo nominal primário quer dizer controle, mais o ir lá quer dizer o quê? Instrumental plural. Vais controlar, Vasha controle, Vashei pelos controles. E a liberados da versão do apego, controlados pela mente. Então é isso, depois a gente termina aí. E é isso aí, pessoal. Próxima aula a gente continua. E qualquer coisa, bota no grupo lá. Beleza. Valeu! Valeu. Boa noite. Tchau. Obrigado.